Bom, na verdade, o papel constitucional do vereador é legislar, fazer leis e fiscalizar o executivo. Naturalmente, há um processo de deformação desse papel, que também atende a interesses, né? Então, a população, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande em escolher deputado estadual e federal, porque tem dificuldade em entender o papel. Porque tem entendimento de que o vereador está perto de mim, está aqui, então eu entendo para que ele serve. Mas a grande maioria entende que o vereador é o cara que vai pedir para mudar a rota do ônibus, para pedir para trocar o bico de luz que queimou, não é? Vai pedir para tampar o buraco da rua. E isso atende a uma lógica. O poder público, o executivo, normalmente gosta que o vereador faça esse papel trivial. Por quê? Porque para atender e continuar atuando, o vereador depende do executivo. Não é? Porque essas ações são ações do executivo, não cabe ao vereador. Você vai notar que, assim, às vezes o munícipe pede, eu faço formalmente, pelo rito da Câmara, como sugestão a cada uma das pastas. Eu realmente acho que não é o papel do vereador. Isso vai confundindo na cabeça esse processo pedagógico que tem que ser constante. Qual que é o papel da prefeita? Qual que é o papel dos 17 vereadores na Câmara? Então, quando essa situação que nós acabamos de narrar sobre a questão da desconstrução do Sistema Único da Assistência Social, é papel do vereador. Olhar para isso, entender e dizer, pera, isso aqui vai trazer consequências desastrosas para uma periferia grande, que nós temos uma grande periferia. Nós somos uma cidade de 400 mil habitantes e chegando aí a 300 mil eleitores. Isso vai ser desastroso a médio prazo. Hoje eu recebi a notícia da Catarina Carvalho, que é uma militante aí de muito tempo, até porque tem uma filha especial, né? Que atua na APS. Tem uma publicação no decreto que a prefeita está cortando assim, pela metade a atuação do que ela faz com jovens e crianças especiais daquela região da cidade. Isso é uma preocupação do legislativo. Pera lá, prefeita, por que você está fazendo isso? Não é? Ela até brincou comigo que vai fazer como Salomão. Você quer cortar pela metade, eu vou te entregar então a criança inteira. Agora você dá conta dessa política. Porque o poder público vai passando muito para o terceiro setor e para o assistencial, não da política pública, a resolução de muitas questões sociais. Só que depois ela vai se vendo no direito de ser o maestro disso, sem ver qual é a necessidade de sobrevivência dessas entidades. E o grau de dependência que a sociedade passa a ter dessas entidades. Então, qual que é o papel do vereador? É esse, nós temos que estar atento a tudo que a prefeita publica no Diário Oficial. Porque isso atinge pessoas, isso muda vidas. Leis que ela manda para a Câmara Municipal. Nós temos tido muitos problemas com as leis que dizem respeito à categoria. Servidores, educação, saúde. Mexe-se com o Estatuto do Servidor sem discutir com o sindicato. Então, nós temos que ter o papel de dizer, espera lá, está pulando uma etapa. Nós temos que fazer uma audiência pública. Por quê? Porque também tem que ser preocupação do vereador a defesa desses instrumentos de controle social e dar voz a essa população. Nós temos que pensar, olha, tal item não existe ainda. Olha, não há uma disciplina sobre tal assunto na cidade. Se você pegar a cidade há 20 anos atrás, a questão da acessibilidade era algo que não existia nem nos espaços do poder público, né? Nem as câmaras municipais, as secretarias, tinha preocupação de rampa, de elevador. Esse é um assunto que o parlamento, não só em Bauru, mas no Brasil, acabou tornando um tema nacional. E muitos outros temas acabam surgindo na sociedade que demanda uma regulamentação, que demanda uma legislação específica para isso. É o papel do vereador, né? Também tem que atender o povo. A Câmara é um espaço aberto que a população pode procurar a qualquer momento. Todo mundo atende? Não. Mas aquele que não atende, aí entra o ritmo, né, da história dos 4 anos. A cada 4 anos, por isso que a democracia é bonita. A melhor peneira, a melhor comissão processante, o melhor processo de cassação de um político é tirá-lo do cenário político. Né? E aí você faz isso através do voto. Então, eu vou lá, mas não encontro quase ninguém. Tá errado? Então, nomina aqueles que você encontrou, porque esses são merecedores do voto da população, porque está lá para atender. Os que não são, merece que você critique e diga que não estavam. Né? Então, o vereador também tem isso. Ele é um canal para ouvir o povo, porque é uma democracia representativa. Eu fui colocada, agora passo a ser vereadora de quem me elegeu? Não.
da cidade toda. Eu tenho que ouvir. Por isso que eu sou contra o voto impresso ali, né? Porque eu não quero saber. A Ju chega lá e eu vou dizer, muito bem, o que você, estudante, gostaria de dizer, o que você gostaria de sugerir, né? Nós falávamos aqui nos bastidores desse podcast sobre a Maria Angélica, sua mãe, com quem eu converso muito. E muitas outras mães que eu converso muito. Professores, educadores, jornalistas. Você tem que dar voz para o povo, e não é só em audiências públicas. Então, o papel do vereador, ele é complexo. Agora, também é verdade que muitos vereadores são bastante humildes, né? São eleitos por comunidades que precisam se ver representadas. E isso é fantástico. Isso é importante. Por isso que eu sou contra, por exemplo. Existe um princípio dentro do legislativo, inclusive lei, que eu votei contrário, de que o assessor do vereador tem que ter curso superior. Nem o presidente da República precisa, nem o governador precisa, o vereador não precisa. Ele basta ler e escrever. Não é? Por que o assessor vai ter? Porque o assessor é o cara que faz o contato com o povo, junto com o vereador. Então, ele é um agente político. Então, muitos parlamentares trazem consigo essa simplicidade, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual, que faz bem para o parlamento. Que faz bem para o parlamento. Então, esses parlamentares acabam tendo uma proximidade mais com o dia a dia do que está acontecendo na sua comunidade do que com a construção de grandes leis, de grandes debates em torno de grandes temas. Então, a Câmara, ela tem um papel definido, constitucional, mas ela é a cara da sociedade. Então, a gente tem que respeitar isso. Mas esse processo pedagógico é longo, trabalhoso, delicado e, infelizmente, ainda tem de interesse de muita gente que a população confunda o papel da Câmara como um todo.